Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para a sua escola de esporte. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte, que é tecnologia para a sua escola esportiva. Contrate o sistema Genesis Training. E também da loja do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo. A do Flamengo já está funcionando, o museu lá na Gávea. A do Fogão em breve será inaugurado lá em General Severiano. Mais uma vez aqui do meu lado, meu parceiro, meu irmão, o zagueirão da cintura dura, Luiz Fernando. Hoje tenho a honra e o carinho imenso de estar recebendo aqui um grande amigo que o mundo do esporte me deu. A gente se conheceu há muitos e muitos anos atrás, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, temos muitas histórias, não vai dar para contar todas as histórias aqui, e o objetivo do podcast não é ficar contando essas histórias. Tenho duas perguntas só para fazer para ele no meio, quando ele estiver contando da história dele, de algumas histórias que a gente conviveu junto. Estou recebendo aqui Neto Mendonça. Netão, irmão, obrigado por Sidão, aqui obrigado, hoje, obrigado demais. aqui. Obrigado, Luiz, por me receber aí. Pelo Deu tempo, certo, né? pela disponibilidade. Tentamos uma vez, Sim, no dia sim. eu não estava muito bem, passei mal, e aí Acontece, você voltou acontece. de novo. Era para ser hoje. Tenho certeza que hoje estou mais inspirado. Agradecer demais, Sidney, o convite, né? A gente já vem conversando para tentar fazer esse bate-papo e estou muito feliz de estar aqui, principalmente com um amigo e um cara tão importante na minha carreira, na minha vida, como você, que me abriu muitas portas lá atrás. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Desse começo na fisioterapia, no esporte. Eu digo que é tão difícil quanto se tornar jogador, né? É uma outra carreira, mas eu acho que o esporte me ensinou muito. A ideia é a gente até falar um pouquinho disso, Com desse certeza. início do futebol, o que me trouxe aí para minha carreira hoje. E vamos lá, tô à disposição e a aí. primeira pergunta é sempre a mesma que a gente faz aqui. Qual é a tua primeira lembrança da tua vida relacionada ao esporte? Sidney, eu acho que como qualquer garoto, né, no Brasil, no mundo, hoje o futebol é o esporte mais visto e mais almejado pelas crianças, né? Então eu, quando criança, fui incentivado a ser jogador, a começar no futebol, no futsal, através do meu pai, né? Meu pai foi jogador de futebol, foi goleiro no Amazonas e se formou em educação física, né? Também eu tive essa referência. Meu pai, depois de jogar, estudou, se formou em educação física e por incentivo dele, comecei no futsal ainda muito novo, com 8 anos, né? Em Manaus ainda. Lá em Manaus. Em Manaus ainda, Então eu cresci com bola, vendo meu pai brincar, jogar as peladas. Então meu incentivo inicial veio do meu pai, né? E me apaixonei e até hoje bato minha bolinha aí. E tu veio pro Rio com quantos anos? Tu veio Eu vim direto pro Rio? De Manaus pro na Rio? verdade eu comecei em Manaus no futsal com 8 anos, joguei 5 anos de futsal em Manaus. E em 97 eu fui pro campo jogar no Nacional, né? Que era um time de Manaus. E em 6 meses no Nacional jogando campo, né? Fazendo essa transição do futsal pro campo. Eu fui o Adail Braga, um antigo diretor do Flamengo, Sim, né? Ele sim, rodava o Brasil sim. atrás de garotos. Assisti uma final do campeonato Sub-15. Eu tinha 13 anos na época, jogava no Sub-15 do Nacional contra o Rio Negro, clube local. E daí ele viu 4 garotos do Nacional, eu era um desses, e nos trouxe para o Rio de Janeiro para uma bateria de testes no Flamengo, né? Na época, viemos nós 4, nos hospedamos no Morro da Viúva, né? Que era a concentração do Sim. Flamengo na época. E eu tive a felicidade, a sorte, eu digo que foi Deus mesmo, porque em uma semana eu fui selecionado, né? Passei no teste, e desde então minha vida mudou. Você imagina, garoto de 13 anos que nunca tinha saído de Manaus, vim para o Rio de Janeiro, morar numa concentração, né? Viver longe dos pais, longe da família. E foi aí que começou a minha aventura no futebol e eu ingressei nas categorias de base do Flamengo. Tu era volante ou zagueiro? Eu vim como meia-direita, Meia eu jogava direita. de meia na época, né? Só que hoje eu tenho 1,81 m, eu com 13 anos eu já tinha crescido muito. Então, eu dei aquele tirão muito rápido, né? Então, assim que eu cheguei no Flamengo, um treinador chamado Itamar Amorim, a gente foi jogar um mundialito na Bolívia, né? Sub-14. E no primeiro jogo o zagueiro foi expulso, o nosso zagueiro central. E com 10 minutos de jogo. E ele foi e me recuou pra zaga. Falou, Neto, joga aqui na zaga, a gente vai perder, mas, cara, faz aqui a zaga, não vou mexer no time. Enfim, me destaquei, fui muito bem essa competição, passei a jogar na zaga, já tinha uma altura, e aí me virei zagueiro. Depois dessa competição, né, voltando pro Rio, passei a treinar na zaga, então acabei fazendo minha carreira toda na base, né, na zaga, algumas vezes meio campo, mas foi a posição que eu consegui jogar durante toda a minha carreira na base, né. Você falou de 13 anos. Podia Sim. alojar nessa idade? Podia. Na Foi época depois podia. da lei de Pelé, não é isso? Foi. Isso Não, foi... não foi nem Lei Pelé, isso foi... Na época da base do Botafogo, que a gente trabalhou Sim, junto, a gente vai sim, chegar lá, aham. já podia alejar menor de 14, não tinha problema nenhum. É. A lei é recente, ela não tem recente. muito tempo, não. Meus pais vieram na época, né? Fizeram as autorizações e a gente tinha assistente social,
que cuidava da parte da concentração e foi onde eu vim, né? Com 13 anos, 13 para 14 anos. E qual foi a tua maior dificuldade quando tu chega aqui? Assim, com 13 anos você falou, pô, nunca tinha saído de Manaus e Sim, tudo. Saudade, família, eu alimentação, eu o que acho, foi? eu acho assim que foi um pulo muito grande sair do Nacional para um Flamengo, né? Então eu acho que eu nem sonhava com isso. Minha ideia era fazer carreira em Manaus, tentar me tornar profissional lá, né? Só que ao chegar aqui, eu vi a estrutura que o Flamengo tinha, tudo que oferecia. Eu acho que isso falou mais alto do que a saudade, qualquer outra coisa. E uma coisa que eu acho que é fundamental e que me trouxe até aqui hoje também foi a educação que meus pais me deram. Então, minha mãe conversou muito comigo, meu filho, você tá indo para um sonho teu, mas eu não quero que você deixe de ir na escola, não quero que você deixe de estudar. Eu vou estar em contato. Na época era super difícil ligar, né? A gente não tinha telefone. Sim. Você pode ligar todo dia, cobrar pra gente se falar 1 minuto, é caro, mas eu ia lá pro orelhão, né? Ligava, cobrar para casa. Então eu tive esse acompanhamento mesmo de longe da minha mãe e do meu pai. Eles vinham de 6 meses aqui, né? A passagem não era barata de Manaus pro Rio de Janeiro. Mas, cara, foram muitas dificuldades, confesso, mas eu acho que o sonho de você conseguir chegar, de estar dentro do Flamengo, superou isso tudo. E eu acho que as ajudas que eu tive também, né? Que foram os anjos que Deus vão colocando na tua vida. Então eu tive alguns jogadores mais velhos que moravam na concentração. Na época eu posso citar o Alessandro, lateral direito, que veio pro Corinthians. O Coquinho, que era um zagueiro que... Meu pai, malandramente, quando veio, né? Já trouxe um tênis da Zona Franca para um, para outro. Já viu quem eram os caras ali da concentração que mandavam ali, né? Mas foi uma sorte, foram caras que cuidaram de mim ali dentro da concentração e eu sempre me portei muito bem, não trazia trabalho, então não tive grandes dificuldades nesse sentido. Mas eu vi muita coisa acontecer ali que, caramba. Que não é fácil. Não é fácil. E o Flamengo cobrava os estudos? Na verdade, todo mundo que chegava, o Flamengo tinha uma cota para a escola particular, que era o Pinheiro Guimarães, que era próxima ali da concentração, mas a grande maioria ia para uma escola pública, né? E eu fiz uma prova, né, para esse Pinheiro Guimarães e acabou que eu passei, fiquei, então eu era alguns dos alunos que ganharam bolsa para estudar. Cobrava, mas te confesso que 90% não ia para aula, faltava, tipo... Vocês iam por meios próprios? Por meios próprios. Eu estudava à noite, né, que o treinamento era de manhã, então a gente ia andando, era mais ou menos 25 minutos da concentração até a escola. Eu lembro que na minha sala era o Gauchinho, lateral direito, tinha o Bruno, tinha o Andrezinho, era da minha sala, né? Morava na concentração também. Mas chegou a um ponto que só eu ia, cara. Eu ia sozinho, A maioria das vezes eu ia sozinho, porque foi uma promessa que eu fiz pra minha mãe, né? Então, eu encarei, consegui terminar os estudos e, graças a Deus, o Flamengo me ajudou muito nisso também, né? E tu fica no Flamengo até quanto tempo, né? Eu fico 4 anos morando Na verdade, eu moro 3 anos na concentração. E meu pai se aposenta, né? Meu pai era professor universitário, eles vieram pro Rio para acompanhar, né? Nessa época eu tava... É aí que teu pai se muda pra cá. Isso, eles se mudam para cá, meu pai se aposenta, minha irmã tinha 9 anos na época, e eles vêm, já tinha uma tia que morava em Copacabana, e alugaram um apartamento lá, e passou a me acompanhar. Eu tava no primeiro ano de juvenil, né? Na época. Aí, esse primeiro ano de juvenil foi bom, eu joguei, participava. Era safra 8-2, né? Eu sou 8-3. Então essa safra 8-2 você tinha Adriano, Imperador, Jean, atacante, Cássio, Diego, lateral. Goleiro. O Cássio já é 80, um pouco mais velho, né? Aí vinha a galera 8-3, que, pô, safra maravilhosa também. Ibson, Felipe Melo, Andrezinho, André Bahia, zagueiro. Nossa, muita gente boa, né? E até então, me destacando ali. Quando eu não era titular, estava sempre no grupo, né? Então foi quando meus pais vieram para me acompanhar. E aí facilitou um pouquinho as coisas. Eu me mudei para Copacabana com eles. Foi até onde a gente se conheceu, né? Conheceu a galera da praia. Enfim, foi... E tu fica no Flamengo até quando? Eu fico no Flamengo até 2000. Eu sempre, desde a chegada ao Flamengo até o segundo ano de juvenil, eu estava sempre participando, né? Infantil, eu tive a oportunidade de ser capitão do time em várias competições. E no segundo ano de juvenil, a gente recebe um treinador chamado Carlinhos. Não é o Carlinhos Violino, né? Outro Carlinhos, que veio do Botafogo na época. Foi até que botou o Adriano de lateral esquerdo para atacante, enfim. E mudou o treinador, às vezes ele tem as preferências dele, acabaram que vieram outros jogadores de outros times que ele já tinha jogado, vinha um zagueiro Renan também, muito, muito bom zagueiro, e aí, cara, tu vai ficando pra trás, né? Eu passei a ser uma das últimas opções, só que na minha cabeça, naquela época, principalmente na cabeça do meu pai, né? Eu digo nem na minha, porque eu tinha 17 anos, mas meu pai, pô, tu não tá jogando, vamos sair, vamos pra outro lugar, pô, tu tem que estar jogando, tu tem que... cara, tu não pode ficar, tu é melhor que esses caras, enfim. Pro pai, todo mundo é o Neymar, né? Não digo nem arrependimento, mas é até um aprendizado que a gente tem dessa época, que eu falo pra molecada hoje, podendo trabalhar com eles. Cara, tu tá num clube grande, por mais que tu esteja no terceiro, quarto time, cara, vai galgando teu espaço ali, treina, fica.
espera. Uma hora tua vida pode mudar. Tem uma brecha. Exatamente. Às vezes o cara quer sair, aí vai para uma outra oportunidade. Quando você sai de um Flamengo achando que você é o cara, pô, eu sou de sair do Flamengo, vou jogar em qualquer lugar. Você vai para qualquer outro time, cara, você começa do zero. E aí você tem que correr atrás do teu espaço, do teu respeito. A mesma luta que tu ia ter dentro do Flamengo. Exatamente. Vai ter que ter aí, fora, né? enfim, meu pai, a gente teve uma oportunidade de ir para Portugal, fui pro Porto ainda, cara, uma porta que se abriu, fiz teste lá na época. Na época era muito difícil, porque só jogavam 3 estrangeiros, você não tinha essa abertura para estrangeiro. Eu, como zagueiro, baixinho, 1,80 m, não era tão alto para zagueiro. Fiquei lá 3 semanas e aí, ó, Neto, a gente gostou muito de você, volta pro Brasil, que na próxima janela a gente tenta ver. Acabou que não aconteceu. E aí eu passei, eu fui pra América na época, através de um amigo que jogou comigo no Flamengo, o Mauri, não sei se você conhece, que trabalha até com a Mauri da A10. Ele trabalha hoje levando garotos para os Estados Unidos, né? E ele foi pra América. Ele falou, cara, vem pra América, a gente vai formar um time bom pra jogar o Carioca. Isso eu já tava no primeiro ano de Sub-20. Fui pra América, cara, joguei 1 ano na América ainda, a gente vai bem na OPG, treinador é o Zagalinho. Sim. E aí a gente vai super bem. Aí quando é em 2002, o Zagalinho vai pro Botafogo, na época. E leva alguns jogadores do América. E eu não sei por que, olhou pra mim, Neto, como é que tá no América? Eu falei, bro, você tamo aqui, né? Aquela relação. Quilômetro 18, vai lá pra Washington Luiz treinar, volta. Ele, então, não é certo, cara, mas vou precisar de um pessoal aqui no Botafogo, se você quiser vir, ficar um tempo aqui. Eu falei, na hora, amanhã eu tô aí. Aí vou pro Botafogo, né, convite do Zagalinho, na época em Marechal Hermes, né, e aí a safra do Botafogo boa também, Rafael Marques, Thiago Marins, o Thiago Xavier, Almir, sim, galera muito boa, e aí Fabrício, zagueiro, muitos zagueiros também, mas o Zagalinho me bota no grupo. E eu fico 6 meses no Botafogo, né? Assino lá como... não era contrato profissional ainda, né? A gente federava, né? Que a gente chamava federava. Era esqueci o nome do rapaz supervisor. Tava até um tempo atrás também. Não era o Jorginho, não. Não, Jorginho já tava lá, mas eu já vi ele por lá. O Botafogo... Mas era o Moreno, que era do Exército. Esqueci o nome dele. Coronel Ronaldo, não? Não, eu esqueci, cara. Foi que me federou lá na época, enfim. Fico lá no Botafogo 6 meses, aquela dificuldade, né, cara? A gente que depois veio viver a fase boa, né? Grama até o joelho, não tinha material, cara, não tinha meião. Teve um dia que eu treinei um lado de meião, outro sem meião, né? Pra você ver. Tinha esquecido de levar o meu. E aí, cara, aquela relação, ônibus, volta, enfim. Vai desanimando, tu não joga também. Aí eu saio do Botafogo, e aí falei, cara, parou pra mim, chega, vou dar um tempo. Se eu não me engano, foi até essa época que você falou, Neto, eu tô indo pro Nova Iguaçu. Sim. Um projeto novo, vamos pra lá pra gente tentar, enfim, você me levou pra lá. Na época já era totalmente diferente, estrutura muito boa, maravilhosa. Fico lá treinando uma época, aí meu pai falou, Neto, consegui uma barca boa pra você voltar pra Manaus, no São Raimundo. São Raimundo tá jogando a Série B do Brasileiro, veio pro Sub-20, cara, tu tem idade ainda, mas se tu for bem aqui, pode ser que aconteça. Aí, início de 2003, volto pra Manaus, depois de tanto tempo, né? Vou pro São Raimundo, jogo um estadual Sub-20 e logo em seguida subo profissional. O treinador era Aderbal Lana, cara super famoso lá no Nordeste. Aí faço esse ano de 2003 todo no profissional do São Raimundo, mas poucas oportunidades, joguei muito pouco também, ganhava pouco. Aí, cara, me vi voltando para Manaus depois de tanto tempo, depois de ter vivido aqui no Rio, e aquilo foi me desanimando. Enfim, aí acaba 2003, eu falo, pai, não vou voltar pro Rio, cara, vou tentar alguma coisa lá, já com 19 para 20 anos, mas, pô, tô pensando em estudar. Ele, que isso, cara? Não, vamos tentar mais um pouco. Falei, não, pai, vamos ver, vamos pro Rio, chega lá a gente vê, quero voltar pro Rio. Porque minha mãe já tava no Rio, minha irmã tava no Rio, o pessoal tinha vindo todo pra cá, né? Mas esse processo de pensar em estudar foi só no último ano? Você não veio amadurecendo isso durante o tempo? Amadurecendo. Na verdade, mesmo jogando, eu sempre pensei em fazer educação física, né? Até pela influência do meu pai, ele sempre falou, ó, continua estudando quando der, tal. Esse ano que eu vou pra Manaus, eu já tinha terminado, né, o segundo ano, né? Então, fico esse ano todo lá, teoricamente, sem estudar. Mas sempre pensando, cara, falei, cara, vou voltar pro Rio, Aí na época Estácio tinha até um projeto de bolsa, né? De bolsa, né? Que era o Marcelinho Paulista que dava, o Gonçalves, enfim. Falei, cara, vou tentar ver como é que tá na Estácio, enfim. Aí volto pro Rio e aí tem um vestibular em janeiro, né? Pra fazer, pra Estácio. Aí o time da Estácio já montado também, o cara, pô, Neto, vou te chamar, vou ver. Aí tu passa, cara, tu fica sem treinar, tu não tá naquele ritmo. Eu era um jogador que eu precisava estar muito bem fisicamente para me destacar, então você vai perdendo, é difícil, né? Eu acho que um fora de série, um cara muito habilidoso, ele tá muito tempo sem jogar, sem treinar, ele vai ser visto diferente. Sim. Um cara que tá ali no bolo é mais difícil, né? E aí, resumindo, vou matricular para fazer a faculdade de educação física.
Só que na época eu já tinha passado, tinha tido algumas lesões, joelho, enfim, era o boom da fisioterapia, né? Sim, Aí no início dos anos 2000, né? explodindo, Ali o Ronaldo tinha se recuperado na Copa de 2012, com filé. Aí eu comecei a conhecer um pouco da profissão. E eu tinha conhecido um fisioterapeuta, que hoje é meu grande amigo, um mentor, que é o Paulinho, da Casa de Espanha. Não sei se você já escutou falar, o Paulo Alexandre. E aí, cara, eu passei a admirar aquele cara. Falei, pô, muito legal o que ele faz, porque educação física, sei lá, parece que tu, não sei, tu só, sei lá, tu fica muito limitado, né? Aí eu falei, pô, muito legal o que ele faz. E quando eu vou matricular, eu vejo que tem a vestibular para fisioterapia também. Eu falei, vou tentar fisioterapia. Aí fui, passei lá na época no vestibular para Estácio, consegui uma bolsa boa, que me capacitava conseguir pagar na época, né? Eu falei, cara, pai, tu me ajuda? Ele te ajuda. Tinha um dinheiro guardado, falei, vou trabalhar do meu jeito, mas enfim. Cara, paro literalmente de jogar em 2004, começo a faculdade, aí começo a jogar minha pelada na praia, Sim. é a época que eu conheço a galera ali, o Xavier, o Botafogo, e desde então meu foco foi pra fisioterapia. Virou zagueiro da praia. Exatamente. O Maurício com a turma toda lá, ele jogava. Exatamente. Ele, Marquinho maluco, Marquinho Federal. Federal, Pepe, lateral esquerdo. Imagina, Marco na lateral Ali esquerdo. foi início de grandes amizades, né, que transformaram a minha vida também, que até hoje a gente... Era a família, né? Uma família, exatamente. Souto, porque eu conheci o Rodrigo Souto na base do Flamengo, né? O Rodrigo, no Sub-15, a gente jogava junto, eu morava na concentração, e ele me levava pra Copacabana, dormia na casa dele, a gente fez a amizade, acabou que o Rodrigo, coisas de futebol, era zagueiro também, foi dispensado do Flamengo no Sub-15, e eu fico, né? Olha como é que pode. Aí o Rodrigo vira um puta jogador, depois passou em vários clubes, né? Mas são coisas que eu falo. Com a gente no Botafogo exatamente, também. Foi Botafogo, 2014, a gente se reencontra, né? São os reencontros, né? Que depois eu, como fisioterapeuta, reencontro vários jogadores. Eu ia te perguntar, assim, adiantando um pouco, depois a gente volta para essa questão da tua ida para a faculdade. Você falou um monte de nome aí que depois você reencontra no Botafogo. Sim, né? exatamente. Quando a gente teve a passagem junto lá. Claro. Como é que foi isso? A galera lembrava? O pessoal. Na verdade, antes do Botafogo, eu tive uma passagem no Vasco de 3 anos, né? Como estagiário. Eu entro como estagiário no Vasco. Começo na base e logo em seguida eu vou profissional. Me destaco ali, a Vanessa, que era supervisora, me chama. E já na época, como estagiário do Vasco no profissional, eu reencontro o Jean, atacante, Fernandão, né? Fernando era um pouquinho mais velho que eu, mas a gente tinha aquele... Lembra o Fernando, zagueiro, né? Sim. Fernando, Carlos Alberto, que era um cara que a gente jogava contra direto. E na hora os caras se assustam. Caraca! O que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, pô, cara, parei de jogar, pois tô fazendo faculdade de fisioterapia. E nesse momento, eu te confesso que é um momento difícil, né? Assim, quando você para e vê colegas teus, assim, pares teus chegando, a galera chegando, conquistando, você ligando a TV às vezes e vendo os caras jogando. Então, nesse primeiro momento, é muito difícil. Tu várias vezes se pega pensando, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Tem uma situação, assim, que eu gosto até de contar, porque quando você para de jogar e vai estudar, você começa do zero uma nova, teoricamente, estudo, profissão, e até o 6º período da faculdade, quando eu só poderia estagiar até o 6º período, eu tive que trabalhar, né? Eu falei, cara, preciso trabalhar para pagar, por mais que eu tenha ganho uma bolsa, preciso viver, pô, tenho 20 anos, quero ter minhas coisas, não posso ficar dependente dos meus pais, eu não sei se você lembra. Aí na época eu vou trabalhar, eu nunca tinha trabalhado na minha vida, com nada. Eu falo que eu tenho que fazer um currículo para trabalhar. O que eu posso trabalhar? Vou trabalhar de vendedor, vou buscar alguma coisa que não tenha tanto pré-requisito, né? Aí eu faço um currículo em casa e vou entregar em loja de shopping, cara. Vou trabalhar em shopping, que é o que eu não sei fazer, mas vou tentar aprender. E aqui eu vou trabalhar onde? Falei, vamos pra loja de esporte, né? Pô, sempre gostei de esporte, fui atleta. Primeira loja que eu entro é a Centauro, no Rio Sul, né? Aquela loja de esporte. Morava em Copacabana. Aí vou lá, deixo o currículo, assim, cheio de vergonha, né? Aí quando eu tô saindo da loja, aí eu só escuto assim, vem. Aí eu olho pra trás e o cara, cheguei. Aí era o gerente da loja, o Anderson, né? Que é um cara que, pô, até hoje eu ainda falo com ele, Instagram, enfim. Ele, o que eu? Eu falei, não, vou deixar o currículo aí pra uma oportunidade. Ele, senta aí, chega aí. Aí vem o currículo. Mas fala aí, quer trabalhar por quê? Eu falei, cara, eu tô começando a faculdade agora, até pouco tempo atrás eu tava tentando ser jogador, jogava bola, passei por esses clubes, enfim, agora iniciei a faculdade, preciso trabalhar. Ele, mas tu já trabalhou em algum lugar? Eu falei, não, minha primeira oportunidade, mas aprendo rápido, cara. Tô à disposição. Aí ele. Aí olhou pra mim assim, beleza, vem amanhã então, que tu vai começar. Foi assim, primeira loja que eu entrei. Eu não entreguei currículo. Não, aí eu dei o migué, fui na Física e Forma, e fui mais uma outra loja entregar. Vai que amanhã. Aí no outro dia eu vou lá, converso, aí entro num período de treinamento, né, pra me mostrar como é que é estoque, venda, enfim. Aí começo a trabalhar na Centauro, cara, no Rio Sul. E lá eu fico 3 anos. Trabalhava de 9 da manhã até 4 da tarde, eu trabalhava no período da manhã.
saía de lá, comia e ia pra faculdade à noite. Estudava na Rua do Bispo, na Estácio, né? E passei 3 anos assim, até eu conseguir estagiar, né? Conseguir pagar minha faculdade. E, cara, eu lembro de várias situações de ter jogo na praia, sábado à noite, Sim, à tarde, né? tarde, é. Eu saí, eu ia trabalhar, pedia pro meu gerente, falei, pô, Anderson, preciso jogar hoje à tarde, cara. E, cara, vai lá então, vai, joga e volta. Eu ia pra praia, jogava, Caraca, né? Eu não lembro. não. Tu jogava, ia jogar, jogava voltava. com o uniforme da Centauro, tomava um banho ali na praia mesmo, botava o uniforme e voltava pra trabalhar na loja. Porque sábado a gente precisava ficar até um pouco mais tarde. Sim. Mas, cara, foram experiências que me capacitaram muito. E a primeira oportunidade que você tem, fala. Pô. Você contou isso aí. Quando Aham. eu cheguei em Juiz de Fora, eu trabalhava numa escolinha Sim. do meu primo, que me Aham. levou. Felipe Alvim jogou até no Vasco, lateral. Você que é o Felipe. Aham. E tinha um dos alunos dele, 15, 16 anos, que estava devendo mensalidade. E Caramba. o bairro é meio simples lá em Juiz de Fora, Sim. Santa Cruz. Então a mensalidade era 60, 70 reais. E tinha 2, 3 meses. E o Felipe não queria que ninguém saísse. Ele gosta Sim, de ajudar, enfim, claro. coisas dele. Aí ele chamou o menino na sala, eu não esqueço. Falou assim, fulano, tá aqui, ó. Sua mãe tá devendo. Vai para 3 meses. Pega um carrinho de picolé. Vai na rua vender um picolé nas horas vagas. Sim. Ajuda sua mãe em casa. Um pirulito na rua, uma bala. Ele nunca mais voltou. Com Caramba. vergonha. É. Ele falou que não precisava fazer isso, que isso era Sim. vergonhoso. Com Sim. vergonha. Aham. A geração de hoje é isso. Ela É. não tem coragem de Sim, ir para um Centauro, dar claro. o currículo aqui, ó, vamos Sim. submeter a isso, recomeçar no caso. É, Né? cara, você Não voltou mais. é difícil. Esse momento é difícil, porque, pô, eu lembro de várias situações de eu estar lá vendendo, trabalhando, e a E galera que me encontrar. conhecia, cara, aí eu me escondia às vezes, eu corria pro... Normal. Falei, cara, porra, o cara vai me ver aqui. E lembro também de situações de eu, às vezes, estar com 4 ou 5 bolsas assim, aquela correria de vende, não vende, aí eu olhar, tinha uma TVzinha, né? Sempre, eu acho que tava passando um Vasco e Flamengo na época, eu olhar assim, pô, Ibson entrando, Andrezinho, Tu vê a aí eu, galera toda. o que que eu tô fazendo aqui, cara? Meu Deus, era pra ser eu lá, mas eu falei, não, mas alguma coisa, eu tenho que estar passando por isso vai me levar, sempre pensei lá na frente, Foram 3 anos. foram 3 anos, porque tu passa a vender, começa a entrar o dinheirinho, né, cara, e aí tu tá ali na E praia... aí, depois desse período, qual é a tua primeira oportunidade já como fisioterapeuta? Como é no Vasco? É essa Então, no na Vasco? verdade, eu fico 3 anos como estagiário no Vasco, em 2009... Na base, Na base e profissional, depois eu Ah. passo a ficar no profissional. E aí, no meu último ano de estágio... E esse estágio, vamos lá, remunerado, não, não, remunerado? nada remunerado. É bom eu nunca falar ganhei isso, nada. Eu gosto de É. falar isso, chegar porque no as Vasco, pessoas né? chegam, aí Sim, vê o sim, Neto aham. hoje, aí o pessoal que me viu também, cara, Sim. futebol você trabalha muito de graça De durante graça, de muito graça. tempo para você conseguir um espaço, cara. Cara, Impressionante. era... Você paga para trabalhar. Paga pra trabalhar. Você não trabalha de É, graça. o período... Hoje mudou um pouquinho, mas... Sim, mudou. Assim, mas assim, tipo, meu horário lá no Vasco era o período da tarde, das 14 horas até as 20 horas, né? Que a gente ficava fazendo o pós-treino, às vezes. E começou inicialmente em Marechal em São Januário, então pegava o Passete 4, Passete 3 ali em Copacabana, era tranquilo. Só que depois vira aqui pro Vasco Barra, né? Lá no Aí eu pegava 2 ônibus de Copacabana, vinha, chegava 2 horas da tarde, às vezes soltava na América, tinha que andar até ali o Vasco Barra, né, cara? Eu lembro de várias vezes, assim, os caras passando, molecada passando de carrão, eu andando com a minha mochilinha ali, aí tô todo envergonhado, né? Eu falei, cara, que luta, cara, meu Deus do céu, mas vambora, é isso aí, é o que tem. E nada remunerado, né? E eu fico esses 3 anos no Vasco, uma experiência muito boa, meu último ano na faculdade foi 2009, e eu lembro que já em 2009 a gente já tinha uma relação boa, e foi quando o Maurício vai pro Botafogo, você, né, começa aquele projeto, e a amizade que tinha com o Maurício, enfim. Eu recebi o convite para ficar no Vasco, né, para ser efetivado, né, porque eu ia ser efetivado na base lá, só que a gente já tinha essa relação, o Maurício falou, Neto, assim que você se formar, conversa com o Cisne, dá teu currículo, se tiver uma oportunidade lá, a gente vai lembrar de você. E, cara, dito e feito, eu lembro que início de 2010... Eu me formo em final de 2009, a gente tá conversando, eu sei de falar, Neto, vai começar lá o projeto, cara, mas é uma coisa séria e tal. Eu sei que você tem 3 anos de experiência no Vasco já, não tá começando do zero. E na época eu acho que toda a parte médica era terceirizada, né? Mudou. Era uma coisa... 2009, o primeiro ano, Sim. eles ainda tinham um contrato, Sim. era tipo uma empresa, né? Isso, aí vocês estavam começando a contratar realmente profissionais pro Botafogo, pro clube, né? Do clube. Aí na época eu lembro que o Cid falou, ó, Neto, que a gente pode pagar nesse momento é isso. Eu falei, caraca, era melhor que eu esperava, Cid. Tá bom, irmão, pode me deixar o dia inteiro aqui, cara. Me deixa o dia inteiro aqui que eu fico. Então, minha gratidão é eterna. Eu sei que ele tá olhando pela gente sempre, ao Maurício Assunção, Sim. que foi um cara que abriu portas pra muita gente. Muita gente que tá no futebol, que o pessoal olha, nossa, esse cara é um fenômeno no que ele faz, independente da área.
é um cara que abriu portas pra mim. Hoje eu sou eternamente grato. Eu sempre falei isso em vida. Eu tenho essa tranquilidade. Ao Cisne também, que, cara, querendo ou não, era o supervisor na época, o coordenador, e me deu todas as possibilidades de trabalhar. Eu lembro até hoje que o primeiro dia que eu cheguei em Marechal Hermes, você falou, Neto, vê como é que tá isso aí, a gente tá mudando, agora tá entrando uma equipe nova. E eu cheio de sangue nos olhos na época, né? Eu acho que não tinha atendimento de DM, eles tratavam na clínica, né? Sim, era uma Eu falei, Cisne, essa sala dá pra gente aumentar, dá pra gente fazer o DM aqui, cara. Tem um ultrassom ali, tem um TENS. Vamos fazer o atendimento aqui no clube mesmo, que a gente não precisa da molecada ir pra lá. Aí tinha que pegar a van. Aí ele falou, cara, contigo. Eu falei, Cisne, ó, tá muita coisa errada. Tem gente com medo no DM, tem fazendo. Pô, tu tá empolgado, meu irmão, com sangue nos olhos. Perturbava ele, né? Mas foi. Você perturbava ele? Perturbava ele. Assim, Ele não te perturbava, não? Cara, te falar, eu acho que foi um dos poucos que sofri com a ira docidão, cara. Sério? Eu acho que, cara, eu já ia Não dele sofreu hoje. comigo, não, né? Pouquíssimo, cara, pouquíssimo. Assim, todas as vezes que tu tinha que me dar uma ideia, era uma coisa que eu absorvia, cara. O Neto sempre fala, Também não era não era uma área tão ligada à sua, né? Não, Cara, não, eu assim, tenho- tinha eu uma tenho- grande influência. Não, né? tinha, mas assim. Mas, cara, mas futebol, eu Acaba que eu acho achei que que cobrava mais os cabeças, né? E eu acho que era o jeito do Neto também. O Neto Aham. sempre foi muito, muito sério, muito responsável, muito. Cara, ele não dava brecha pra. Pô, não tava, não tinha. sim. Aham. Eu lembro uma viagem, aí eu. Porque é, todo Ah, sim. mundo entrou na licença te dá brecha. claro, você várias vezes. Toda hora tem que te chamar a atenção, pô. Não, eu já chamei umas duras, mas gente- sempre absorvi de A boa. gente fez várias viagens. Muitas, Essas cara. A época viagens muito da boa, base cara. eram maravilhosas. Poxa, E a aham. gente fez uma pra Índia. Sim, aham. E eu tô lá. Porra, meu irmão, aquilo lá é uma loucura, né? A gente Loucura, foi pra cara. Calcutá, Loucura, né? Calcutá. Uma das cidades mais pobres da Sim, sim, Índia e aham. tudo mais. Meu irmão, a gente tem uns vídeos, de vez em quando eu mostro pro Eu tenho Luca, até hoje. cara, cada coisa assim que a gente não acredita. E aí, cara, a gente tava num hotel bom. Pra Índia, era um hotel bom, botaram a gente num hotel bacana, não sei o quê. E aí um dia eu tô num restaurante assim, Falou que a gente chegou, eu acho. foi logo. Foi, Aí foi. o Neto aham. me chama assim, a gente ia ficar uma semana lá, Sim. o Neto me chama assim, gente, você chega aqui. Falei, fala, filho, só vou te pedir um favor. Por favor. Falei, fala, Neto, o que foi? Não entra na cozinha. Irmão. Porque eu entrava pra Sim, ver, sim. eu fuçava tudo. Eu tinha que. É. Esse aqui falou, só vou te pedir isso. Não Caraca. entra. Eu falei, por que, Neto? Por quê? Eu nunca te perguntei. Sério, cara? Então, assim que a gente chega no hotel, né? Você não entrou mesmo, não? Um lugar, a gente. Ele falou tão sério, né? É Eu porque falei, irmão, esse cara ia quebrar o hotel todo, com certeza. E aí a gente ia sair de lá, ia pra outro lugar, já tava tudo instaladinho, tudo bonito, né? Aí eu conversei com ele e conversei com o Júnior, com o Ney, né? Que é o Ney que fazia a logística, não né? deixa o Cisne entrar na cozinha. Aí eu falei, cara, preciso saber onde é o hospital mais perto, preciso saber onde a gente tem acesso a gelo, pra pegar gelo, fazer o tratamento. Aí o rapaz do hotel me leva lá na cozinha, ó, aqui é a máquina de gelo. Cara, na hora que eu entro na cozinha, irmão, a coisa mais insalubre que eu já vi na minha vida, juro, de comida jogada, os caras trabalhando de uma forma totalmente insalubre, carne, mosca, rato passando, uma parada muito, muito, muito feia mesmo, assim. Cheiro horrível. Eu falei, cara, é essa comida que a gente vai comer? Meu Deus do céu. Aí vou, converso com o Cisne, peço pra ele não entrar na cozinha, converso com o Júnior, com o Ney, né? Falei, Ney, não tem condições, cara, o negócio tá muito feio. Aí eu acho que o Ney vai, conversa com o Cisne, aí conseguiram fazer um esquema lá com o pessoal da cozinha, que eles serviram só macarrão, acho. Macarrão e omelete. Macarrão e omelete. A gente, Aí a gente Vocês até- iam comprar. Não, a gente até liga, eu acho, pro porque tem Rio. as comidas locais mais- também, né? Se tinha aquelas comidas lá e tudo, falei, cara, o ovo tá ali dentro. Sim, Não- proteína não tem e carboidrato, como, exatamente. E a gente ficou só no macarrão, Macarrão. e no ovo uma Mas ainda assim, cara, eu peguei a infecção lá intestinal, cara, que eu acho que emagreceu em 5 quilos em uma semana. Vários pegaram. O Felipe Arantes, Felipe Arantes. o Saulo, o preparador físico, Pô, o Saulo quase morreu. quase morreu. Pois é, cara, parada absurda. Aí foi, o Cisne andando assim daquele jeito, eu falei, não entrar na cozinha, Sidão, pelo amor de Deus, cara. Aí ele vai esquecer, ia pra outro lugar. Aí ele me falou. Eu jurava que ele ia querer entrar. Não, Não, ele cara, foi eu acho que, desafiado. pô, tinha muita coisa, cara, muita Mas coisa foi passando lá. Foi de um jeito, assim, e como a Mas você Índia... imaginava, né, que era sujeito. É, Lógico, imaginou. eu sabia o que era, mas assim, e como a Índia é muito impactante quando você chega Sim, na sim, Índia, aham. principalmente em Calcutá, que há muita pobreza, você vê muita coisa na rua. Essas coisas que hoje tu vê no Instagram é verdade mesmo, né? Cozinhando comidas, na rua, né? aquelas Nossa. coisas todas. Criança. E eu já cheguei e fiquei assim, eu falei, Impactado, caramba, né? meu irmão, como é que vai ficar? E aí Sim. a gente já tinha um esquema de viagem que era isso, Sim, cadê é. o hospital, cadê não sei, eu sabia que eu não ia até fazer. E ele chega e fala, não entra na cozinha. Eu falei, cara, não vou entrar, porque se na rua tá assim, o Neto tá falando pra não entrar, eu não vou entrar. Cara, essa foi. Foi. No primeiro jogo, também outra situação da Índia engraçada, não sei se tu lembra. Primeiro jogo,
o Vinícius Colombiano torce o tornozelo dele fica desse tamanho. Eu falei, cara, a gente precisa radiografar, porque tem chance de ter fraturado pelo nível de inchaço. Aí acaba o jogo, né? Tinha que ficar fazendo o jogo, acabou o jogo, a gente entra na ambulância, eu e o Vinícius Colombiano. Aí, meu irmão, aquela confusão, né? Na hora que a gente chega no hotel, no hospital, cara, o raio-x era no 4º andar e não tinha elevador. Eu falei, cara, como assim, cara? 4º andar? Por que não tem o raio-x aqui embaixo? Não, é lá no 4º andar. Aí eu e o Vinícius Colombiano subindo 4 escadas, cara, pra fazer o raio-x dele. Assim, eu falei, gente, que loucura, cara. Mas experiência maravilhosa, né? Foi. Pô, a Assim, experiência por é. volta de lá, a gente andando nos mercados lá e a gente vendo. Verdade. Assim, só indo mesmo, porque a gente vai ficar uma hora contando aqui. Deixa eu pegar um gancho quando você falou do gelo. Sim. Vou cortar um pouco do assunto, depois você pode voltar para a Índia. Uhum. Mas teve uma polêmica nos últimos anos sobre o gelo. Sim. Qual que é real? Ele realmente não é tão eficaz como falavam, porque tudo é gelo, machucou gelo. Agora, há pouco tempo saiu. Isso na ciência, né? Isso aí já é muito discutido, né? Ainda mais para os nossos professores que não têm muito acesso à fisioterapia. No momento, machucou um aluno, geralmente é gelo. A discussão é realmente quais as funções que o gelo exerce, porque chegou uma época que o gelo funciona para tudo, né? Essa é a crioimersão, banho de gelo. Mas o gelo hoje, a ciência já é robusta, né? As primeiras 24, 48 horas, o tratamento tem que ser com crioterapia para você evitar a hipóxia secundária, ou seja, você tem uma pequena lesão muscular, ou um trauma, ou uma pancada. Se você não fizer a crioterapia na hora, essa lesão pode aumentar por conta da hipóxia, que você passa a não ter circulação de oxigênio na região. Então o gelo, ele para. Opa, vou parar aqui essa hipóxia. Vou fazer um tratamento com a crioterapia, vasoconstrição, os vasos diminuem o calibre, então você para a lesão ali naquela região. Ela não expande. Então o tratamento hoje, você vê que até no futebol mesmo, você vê a galera quando machuca, quando tem um trauma, uma lesão, é o tratamento com a crioterapia, tá? Só que ela é limitada. Por exemplo, quando a gente fala de crioimersão, banho de gelo, minimiza a lesão, você melhora danos musculares, isso a gente já viu que não é tudo isso, diminui a CK, ela tem efeito na percepção de dor muscular tardia após 48 horas, mas a gente fazendo os exames de imagem, as microlesões estão ali ainda. Então, é como se você estivesse teoricamente mascarando. Então, muitas das vezes, a gente tem que saber exatamente o momento correto de estar aplicando a crioimersão, que é a imersão de gelo. Mas bateu, teve pancada, trauma, tá numa escolinha ali com pouca estrutura, é gelo, cara. Primeiro momento é gelo. É gelo, o gelo com compressão, geralmente o gelo tem que comprimir, né, a região, a matadora, elástica. E depois avalia melhor, depois de 48 horas, para ver se... Eu não sei também se é a sua área. Nariz, para cima ou para baixo sangrando? Cara, nariz, geralmente, não pode fazer esse movimento de elevar. Você tem que baixar. Você tem que baixar, exatamente. Você estanca, você baixa, estanca, aí depois que você estancou, tá estancado, aí você pode até levantar um pouquinho. Mas nesse primeiro momento que você está tendo muito extravasamento, né, sempre orientado você não levantar, para você não ter uma absorção, né, desse líquido que está saindo. Que o edema, na verdade, ele é bom para a gente, é o teu corpo expelindo ali as lesões, né? Então, trauma direto, trauma de cabeça, nunca botar de barriga, cabeça para cima, né? São as lesões de trauma direto. Eu tinha muito. Sim. Vou fazer isso aqui, eu vou pro alto. Sim, você vai estancar acontece, e depois você tem que, faz a compressão, né? Comprime para ver se vai parar com 2 minutos parar de sangrar. Se não parar, que tá tendo uma hemorragia maior, geralmente tem que até tirar do jogo, né? Geralmente faz aqueles 2 minutinhos ali de compressão para ver se vai parar de sangrar. A gente fez uma viagem para Europa, não sei se foi Bélgica, aquelas viagens que a gente fazia, tu foi, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o menino da base entrando num barril de gelo. De gelo, jogo, foi. Não foi? Foi, acho que foi 2012. Foi o Tottenham, não foi? Deixa eu lembrar. Eu acho que foi 11 ou 12, cara. Foi uma Copa Amsterdã que a gente fez, ou uma Terborg. Eu acho que era bem novo pra gente isso. Acho que foi 2010 até. Eu acho que foi a 10. segunda viagem que a gente fez. Pode ter sido. Semestre. E aí a gente viu o atleta. Aí eu acho que a gente passava assim, né? Sim. Um do lado do outro, aí tinha um. Eu acho que essa 2010 foi o Fabinho que foi. Pode ter sido isso. Fabinho. Foi o Fabinho, que o Tottenham, eu não lembro de ter pego o Tottenham numa viagem. Acho que foi o Fabinho. E aí a gente viu um moleque dentro da banheira. Aí a gente foi colocar lá no Botafogo, aí essas coisas que eu falo do Neto. Aí começa aquela coisa. O moleque vai ficar resfriado. Porque não pode botar o moleque na banheira que vai ficar resfriado. Que loucura, meu irmão, tinha que reunir todo mundo, dar esporro, todo mundo fala, vai ficar resfriado. Pô, olha, cara, é muito engraçado, cara. Mas porque a gente tentava na educação, não dava, o Sidney vinha rasgando já.
Tem que fazer essa porra, caralho. Se não fizer, vai embora no treino. Aí eu falei, tá, isso é bom demais, pô, não precisa nem falar mais nada. Mas tem alguma situação que a gente escuta, por exemplo, Aham. treinar 48 horas que bate o cansaço, né? Isso, é. Eu tive um treinador no Ceilândia de Brasília, Mauro Aham. Fernandes. Não sei quem é também. Nós jogamos a Série C. Antigamente não tinha Aham. Série D, era Sim. Série C. A gente estava na Série C. Nós jogamos no sábado. Domingo nós treinamos e segunda ele deu folga. É, isso aí. É hoje? Eu Hoje nunca vi, eu nunca. é, Foi a já única já vez. tava com o pensamento lá na frente, Eu né? nunca vi em clube nenhum fazer isso. Geralmente treina todos os dias, mas diminui a carga, obviamente. É, Né? sim. A gente fez o regenerativo no domingo Aham. e na segunda ele deu folga geral. É, hoje mudou muito, né? Assim, tipo, a ciência vai evoluindo. Claro, Sim. claro que tem coisas que a gente ainda usa ali, mas a recuperação pós-jogo hoje é muito ativa, né? Você não fica só Mais passivo parado, na maca, né? Hoje, antigamente você ficava ali na maca, aquele miguezinho. Hoje você faz uma bicicleta, uma mobilidade, às vezes até um trote mesmo no campo, até mesmo trabalho de força na academia, dependendo da. Hoje é tudo mais controlado, né? O GPS te traz informações que você consegue mapear o jogador, até mesmo o jogador às vezes sente a necessidade de, se ele tá naquele grupo ali que não jogou o jogo todo, né? De fazer um treino mais intenso. Então, esse controle é um pouco maior hoje. Ainda assim, os caras machucam, né? Sim. Você vê que, por mais que a tecnologia, a medicina esportiva, a fisioterapia tenham evoluído muito, o futebol também mudou muito, né? E as lesões acontecem. Tem um estudo da UEFA que as lesões posteriores de coxa nesses últimos 18 anos só aumentou. Só aumentou, né? E com toda a evolução. Exatamente, com todo toda a cuidado, evolução, com exatamente. tudo. Forma de treinamento, metodologia de treinamento. Mas hoje o jogador percorre mais distância no campo, ele tem mais sprints, né? Durante o tempo que ele está jogando. Joga Aceleração, desaceleração, joga mais. Então, são coisas que são da fisiologia humana e, cara, não vai deixar de existir lesão, infelizmente. Faz parte aí do Netão, futebol. você fica com a gente lá no Botafogo até 2014, 15? Você sai quando do Botafogo? Eu fico 2010 até 14, né? Aquele último ano nosso, Sim. 2014. E até então eu saio de férias, né? Pro Botafogo. É o ano que troca de presidente, Sim. né? Aquela confusão toda. E 2 dias antes de me apresentar para a pré-temporada, eu recebo uma ligação, né? Na época do fisioterapeuta coordenador, falando: Neto, infelizmente houveram algumas mudanças aqui e você não vai poder continuar, enfim. Na época aquilo me machucou muito, me maltratou muito, porque são pessoas que você acaba convivendo, cria amizade, e às vezes por conta de política, né, a gente acaba sofrendo algumas consequências. E mais ainda porque a gente teve uma oportunidade, uma mudança de departamento médico na época do Botafogo, e o Cisne, na época, me deu carta branca. Falou: Neto, se quiser mudar, trazer alguém, ver o que você quer fazer. E você pensa no ser humano, né? Fala assim: pô, cara, deixa o cara aí, tá mó tempão aqui, tem família, filho, pô, tem aquela nhaca dele ali, mas vai poder ajudar. E quando é ao contrário, né? Então são coisas da vida do ser humano que hoje eu já entendi que, cara, não era pra ser, porque minha vida melhorou, graças a Deus. Mas foi mais ou menos isso, né? Foi por conta daquela troca de diretoria. E também uma coisa que, cara, eu não esqueço até hoje também, que aquela época que você vai pro profissional, assume e na época o Alex Evangelista ficaria, né? Sim. Tava aquela confusão, fica, não Sim. fica, tal. Aí acabou que ele vai junto com o Oswaldo de Oliveira, né? O Santos. E aí você me chama, assim, pô, Neto, ó, só pra te falar que o Alex falou que se ele ficasse, era você que ele ia subir. Que o fulano e fulano não iam ficar. Então você tem reconhecimento de um cara que era teoricamente um cara que eu via que, apesar dos problemas interpessoais, era um puta de um profissional, Sim, né? sim. Foi legal pra mim também. Logo depois o Cisne me dá a oportunidade de subir profissional também. A gente vive 2 anos lá muito bons também, de muito aprendizado, cara, de coisas que até hoje me trouxeram. Não à toa hoje os jogadores que eu trabalho, a maioria são jogadores que eu conheci naquela época, né? Sim. Do Botafogo. Então isso me abriu portas enormes que eu sou grato a tudo que eu vivi lá, cara. E quando Demais. você sai de lá, você monta a tua clínica? Na verdade, eu já tinha montado a clínica paralela ao Botafogo, né? Em 2012. Em 2012, então eu fazia um período no Botafogo, outro período eu tava na clínica. Assim que eu entro no Botafogo, na época eu trabalhava ainda na Fisio R9, que era a clínica do Ronaldo e do Filé. Sim. Aí tem uma época que acaba não dando pra conciliar as duas, fico no Botafogo e falo: cara, preciso montar alguma coisa aqui. Aí monto aquela salinha, né? Lá na Nossa Senhora de Copacabana, em 2012. Até então fazia tudo paralelo ao Botafogo. Aí em 2015, sem o Botafogo, eu falei: agora é o momento Vou me de dedicar a minha clínica. E aí assim foi, né? 2015 a gente dá uma alavancada lá, aumenta o espaço. E hoje, graças a Deus, tem 3 unidades, né? A gente tem a clínica de Copacabana, Barra e na Tijuca. A gente abriu uma na Tijuca também Legal. ano passado, né? E não trabalhou mais em clube. Não trabalhei mais em clube. Tive até oportunidades, alguns convites, só que aí
me abriu, essa saída do Botafogo me abriu um caminho para o que eu faço hoje, que é assessoria individual para atletas, né? Isso que eu queria que Pois você é. falasse também para o pessoal entender, Sim. que a gente vê muito você fazendo atendimento ao atleta, Sim, né? isso aí. E aí tem aquela coisa que na época, quando você tá dentro do clube, você tem uma visão. Quando exatamente, você tá fora é claro. outra. Aham. Atrapalha, ajuda? Como é que é feito esse trabalho? Porque quando você tá dentro do clube, Sim. você não quer que metam a mão no Isso jogador aí. fora do Claro, clube. claro. E aí, Tem essa questão de vaidade. E é só de futebol ou qualquer modalidade esportiva? Eu já trabalhei com o José Aldo há muito tempo, né? Sim. Do UFC. Hoje o esporte está. Hoje tem crossfit, beach tênis, hoje a gente está próximo da praia, então a gente atende todos os públicos. Sim. Mas eu sempre foquei no futebol, né? Minha paixão é meu tesão, cara. É trabalhar com futebol. Que eu falo pra galera, às vezes chega um atleta lá, eu passo pro meu sócio ou pra alguém que gosta de trabalhar com jiu-jitsu, com luta, né? Meu tesão até hoje é trabalhar com um atleta de futebol. Eu gosto pra caramba e vejo nele, eu vejo o que eu posso estar ajudando. Mas em relação a essa parte, essa assessoria individual, esse atendimento particular, é uma coisa muito antiga, que começou lá atrás, com Filé, né? Com Romário. E as coisas sempre aconteceram, né? Dessa forma. A gente, quando estava no clube, a gente acaba, eu não digo se sentindo menos valorizado, né? Mas você questiona, pô, por que o jogador às vezes tá precisando de um atendimento por fora, será que ele não confia na gente? Mas hoje eu vejo com outros olhos, na verdade, de um tempo para cá, isso mudou muito. Hoje o próprio clube, o próprio médico, o próprio fisioterapeuta, ele já dá essa abertura, quando o atleta chega, ele já fala, ó, você tem algum trabalho individual, você trabalha com alguém, preparador ou fisioterapeuta, que a gente precisa se falar, se entender, porque o atleta tá no clube, quando ele tá no clube, o tempo dele é pro treinador, a maioria das vezes, né? O treinador quer fazer o trabalho de campo, e às vezes o cara chega 1 hora antes do treino para tratar a maca cheia, maior galera, aquela confusão, correria 4 fisioterapeutas para 30 atletas, né? Ele fica, o cara que tem uma condição, né? Ele vai falar, cara, vou chegar, faço meu pré-treino, faço meu migazinho ali na física, o que tiver que fazer, acabou o treino, almoço, vou para casa, descanso e faço a minha recuperação, as demandas que eu preciso, no horário que eu quiser, que eu tenho um profissional que me conhece. Então, foi o que eu passei a fazer. Eu vislumbrei, né? Eu falei, cara, tem um gap aí nesse trabalho. E a primeira oportunidade que eu tive foi com o Dória, né? Sim. Que o Dória sai do Botafogo, vai pra França. O Olympique de Marseille, numa das férias que ele volta pro Brasil, ele falou, pô, preciso fazer um trabalho, machuquei o joelho. E foi legal porque o Dória teve esse reconhecimento comigo, porque assim que eu vou pro profissional do Botafogo, ele opera o joelho e ninguém queria ficar para tratar ele, porque era férias, aquela correria, eu era o mais novo, tinha acabado de chegar. Eu falei, Cid Neto, fica? Eu falei, fico, não tem problema nenhum. E aí criei uma relação, né, interpessoal com ele. E quando ele precisou, ele lembrou de mim. E aí a gente passou a fazer esse trabalho nas férias dele. E logo em seguida ele vai pro México, né? Vendido lá pro Santos Laguna. Aí me convida para acompanhá-lo. Aí a primeira experiência fora do Brasil que eu tenho, né? Com o Dória, fico lá com ele. Acho que o ano de 2018 todo, né? E como é feito esse trabalho para o pessoal entender? O que o Neto, esse atendimento, vamos dizer, particular? É particular. É mais preventivo ou é mais... Depende. O atleta pode procurar, se ele tá com uma lesão, por exemplo, ele machucou, teve uma lesão muscular, um ligamento cruzado, ele vai tratar um período no clube e aí ele não quer ficar o dia inteiro no clube, aí ele vai para casa, a gente monta uma estrutura, maca, aparelhagem dentro de casa, aí é que a gente chama de trabalho exclusivo, é um trabalho exclusivo, que é o cara te contrata, te paga um valor mensal, ó, você vai ficar comigo, a minha disposição é 24 horas, quando eu precisar, você tem que estar atento. Esse é um formato de trabalho, que a maioria das vezes eu acabo fazendo esse tipo de trabalho. Tem um parcial, que é o cara te paga um valor, um programa de tratamento, ó, vamos fazer 10 sessões no mês ou 12 sessões no mês, e você vai acompanhá-lo em horários pré-estabelecidos já, né? Ele, ó, vou treinar essa semana à tarde, então de manhã você faz esse trabalho pré-estabelecido, e tem o trabalho que te contrata nas férias, ou então que te contrata numa pré-temporada. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho uma procura grande, eu já trabalhei de forma exclusiva com os atletas, de receber um valor mensal e ficar à disposição deles, mas isso me limitava muito também, né? Você acaba, pintando outras oportunidades de viagem, enfim, não consegui fazer. Aí hoje eu faço esse trabalho parcial, fecho um programa com o cara, ó, vamos fechar um programa de 30 atendimentos, por exemplo. E aí a gente pega lá o QTS na semana, a gente tem 3 dias livres, esses 3 dias livres a gente vai trabalhar. Aí o que a gente faz depende muito da demanda, do que o atleta precisa. Por exemplo, hoje eu trabalho com atletas do Vasco, Flamengo, Botafogo, vou citar um exemplo do Nuno Moreira, do Vasco. O Nuno chega no Vasco no início da temporada, vindo já de uma temporada basicamente inteira em Portugal, né? Pô, ele não teve férias, né? Então ele agora tá completando aí 1 ano e meio quase E ele já vinha com microlesões, dores nos tendões, uma sobrecarga de cansaço muscular. E identificou que no Vasco, apesar de terem excelentes profissionais, são caras que, cara, eu tenho que bater palma, eles fazem um trabalho absurdo, muito bom, conheço todos eles, precisava de um atendimento personalizado para em casa, à tarde, ele
ele realizar. Então, o que a gente faz hoje Intensificar, né? intensificar. Então, basicamente, o que a gente faz hoje é um trabalho de recuperação. É a parte de recuperação muscular, uma dorzinha articular, a gente trata com aparelhos, laser, eletroestimulação, TK, parte de mobilidade, ele se sente muito preso quando começa a ter muito jogo, alongamento. Então, a gente fica ali durante 2 horas do dia trabalhando nos períodos que é paralelo aos treinamentos, a gente traça uma estratégia, ao pré-jogo a gente faz isso, pós-jogo a gente recupera, e graças a Deus tem dado certo, cara. O cara tá desde janeiro aí sem lesão, jogando todos os jogos. Bacana. Claro que isso não é uma... Tem atletas que a gente trabalha exatamente igual, até mais, e acaba machucando, né? Um exemplo foi o Cebolinha também, um atleta que eu acompanhei muito tempo e infelizmente veio a ter uma lesão no tendão de Aquiles, que a gente também na época fez a recuperação, voltou a jogar bem, enfim. Não é uma receita de sucesso, mas é o que a gente vem se aperfeiçoando para fazer, é oferecer para o atleta o que ele precisa de demanda naquele tempo que ele está em casa. Essas indicações são do clube para você ou... Nunca do clube, cara. Do clube, infelizmente, a realidade é que se ele puder, ele mantém o atleta ali com ele, é o que eles querem, né? Mas assim, a maioria das vezes é de jogador para jogador, né? Ou então hoje os empresários nos procuram muito, né? Através do conhecimento, Sim. até para garotos da base, né? Hoje lá na clínica da Barra, por exemplo, a gente fez um trabalho exclusivo para base. Então a gente atende muita molecada de 12, 13, 14, 15. E aí já é um trabalho um pouco diferente, que já envolve mais força, coordenação motora, né? Trabalho coordenativo, treinamento sensório-motor. E a gente tem visto hoje muitos pais assim investindo no garoto, mas o garoto se sobrecarrega. O que a gente tem visto hoje de lesões de espondilólise, que é a microfratura da lombar, é absurdo, cara. Em crianças de 13, 14, 15 anos. Que eles começam cada vez mais cedo a fazer a parte de agachamento, né, com peso nas costas. Aí treina de manhã salão, à tarde vai pro campo, aí à noite quer fazer um funcional perto de casa e vai tendo sobrecarga. Então hoje a gente conscientiza muitos pais em relação a isso, ó. Teu filho precisa, tá maturando, ele não precisa dessas porradas, ele precisa um trabalho mais neural mesmo, para adquirir a parte de coordenação motora, treinamento sensório motor, do que ficar dando pancada. E alguns escutam, outros não. Mas aí a gente tem cases bem legais lá. Tem o Bernardo Germano, garoto sub-15 do Botafogo, tá arrebentando aí, cara, que trabalha com a gente lá. Tem garotos tem um atleta do Johnny que tá lá, né, o Douglas Telles, sub-15 do Botafogo, que a gente já acompanha há muito tempo também. E a gente vai conscientizando esse atleta também, a parte preventiva, como é importante dormir, se alimentar bem, descansar, ter o teu momento dele de lazer, não né? adianta só fazer físico. Não adianta nada, não adianta nada. Se o cara não dorme ali, não tem um sono de qualidade, uma alimentação, tem um momento dele de lazer também, claro, não pode, né? Assim... Trazendo para nós... Só para não esquecer, o diretor, vê se você trabalha um pouco aí, faz alguma coisa, bota a descrição aí da página do Neto, do trabalho lá da clínica deles, lá do endereço lá das 3, por favor, tá? Vê se faz o trabalho bem feito. Neto, como você sempre faz, que você é um fenômeno. Fenômeno, isso é bom O demais. homem do café quente. O Batisson gostou do teu café da última vez, ele gostou. Trazendo para nossa realidade, acontece muito. Eu vou dar o nome mais popular para a dor que as crianças geralmente sentem. Sim. O tal do esporão. Isso. Que a gente ouve muito. Tem a ver com essa quantidade de treinamento em piso duro ou não? De crescimento? Você fala que é de crescimento. Tem a síndrome de Osgood-Schlatter, que é no joelho, né? Que é aquela calcificação ali no joelho. Essa está muito relacionada com o crescimento. Às vezes o atleta dá aquele estirão, o osso cresce um pouquinho mais rápido que o músculo, aí a tensão muscular ali no tendão começa a incomodar, o músculo começa a crescer, né? Aí isso aí geralmente é natural mesmo, não tem tanta relação com... O Luca teve isso. Pois é, tu vê que às vezes não precisa estar treinando pra caramba, ele vai ter. Claro que... Sabe o que o médico falou? Sim. Essas coisas que eu falo, cara. Se eu não tenho conhecimento, que aí eu peguei o telefone claro, e liguei. Claro, que o Luca tinha que ficar parado 6 meses. Eu lembro. Que ele não ia treinar 6 meses, que ele tinha que esperar. esperar. Ele com medo. Não, o Luca ficou... Aí eu peguei o telefone e mas tem lá hoje isso aí. Ele falou, pô, esquece, pode botar... cara, tem dias que ele não vai conseguir, às vezes tem que parar uma semaninha, bota um gelo, faz um alongamento. Pois é. O tratamento muito para isso é alongar o quadríceps, né? Então você tem que fazer muita liberação miofascial no quadríceps e começar a alongar de forma sem dor para tirar a tensão do tendão ali. Mas assim, a grama sintética, assim, ela tem muita relação com as lesões articulares, porque você passa a ter mais impacto articular. Então todas as articulações acabam sofrendo um pouco mais, tornozelo, joelho, quadril, e também por conta das rotações, né? Às vezes a gente vê garoto usando chuteira de trava na grama sintética. Às vezes não é aquela sintética tão
tambor, isso pode travar um pouco o movimento, aí são as entorses, né? Mas assim, no geral, eu acho que é uma realidade, não tem muito como fugir disso. Eu acho que está caminhando para isso, a gente vai ter que, a medicina, fisioterapia esportiva, se preparar um pouco mais para isso. O que a gente orienta sempre é a carga, demanda e carga, né? Você tem um controle de carga, o garoto tem o descanso dele, no momento que tem que descansar. Só que você fala isso para um garoto, às vezes pega um ônibus 2, 3 horas para ir treinar, que não se alimentou bem, que não tem. Aí, cara, um garoto é a vida dele, então ele vai. Menino, eu não sei se tu pegou, acho que foi 2009 no Botafogo, logo quando a gente chegou. Sim. Todo jogo o moleque ficava com cãibra. Sim, Todo jogo o sim, moleque ficava com cãibra. E a gente, pô, preparador físico tá raiva, o É, moleque tá de é migué. fogo, cara. Aí a gente foi fazer uma anamnese com o moleque. Sim. Meu irmão, ele andava assim, não sei quantos quilômetros, Aham. às 5 da manhã, É, isso aí. pra pegar um ônibus. O moleque já chegava Era panturrilha, eu lembro fatigado, disso já aí. chegava já Panturrilha. morto, já. Aí É. vinha no ônibus em pé, Sim, andava imagina, 5 quilômetros, vinha no ônibus em pé, chegava lá, treino. Aí chegava no jogo, o moleque assim, não andava. Cara, é base, a gente vê cada coisa. Eu lembro um garotinho que tinha uns 10, 11 anos, ele vinha de ônibus sozinho da Rocinha. Não sei se você lembra. Ia lá pra Marechal sozinho, cara. Falei, caraca, como é que vai? Depois acho que conversaram lá com a família dele. Tem um empresário que veio conversar com a gente também, que o menino morava de favor. A família inteira, pai, mãe, o garoto e a irmã, o irmão, morava de favor na casa de um parente. E que a mulher do cara lá, do parente lá, não deixava eles usarem o banheiro da casa. E que aí fizeram no quintal, tipo uma fossa lá. Um buraco lá, né? Os caras usaram. Meu irmão, é cada coisa. Fogo, cara. Neto, falando nisso, assim, você tramitou aí base profissional e tudo, óbvio, são. Não é que são tratamentos diferentes, mas Sim. tem um olhar diferente, né? Realidade diferente. Sim. Realidade diferente. Para você hoje, o que você acha mais te dá, que você gosta mais? Trabalhar com o menino que está começando ou no profissional? E qual a diferença para você nesse sentido? Cara, hoje, sendo muito honesto, eu gosto muito de trabalhar com os atletas que ele tem objetivos, independente se é base ou profissional, né? Que tu vê ali no garoto mesmo, cara, eu quero chegar, eu tenho objetivos, que ele não tá ali porque o pai tá levando, não é, ou aquele jogador que te contrata e fica quer ficar na maca no celular 2 horas enquanto se tá jogando ou não tá jogando, não importa. Claro que, assim, você trabalhar com grandes jogadores que já chegaram, de seleção. Pô, fui parar numa Copa do Mundo, né, cara? Em 2022 eu fui com o Ener Valencia, me levou pra fazer parte da Copa do Catar, né? Junto com a seleção equatoriana, um cara de 36 anos hoje, que se cuida, apesar de não estar no bom momento tecnicamente. Você trabalha com um cara desse, pô, não tem o que você falar. É o do Inter? Era no Inter, foi pro México agora. Na época eu trabalhei com ele na Turquia, né? Ele tava no Fenerbahçe. Mas assim, quando tu vê um garoto com sangue nos olhos que quer trabalhar, que ele, pô, o mínimo que você pede pra ele, ele tá fazendo, ele tá, cara, tá sendo responsável, pô, isso é um tesão do caramba. Tu fala assim, cara, não tem como esse moleque pode não ser o melhor jogador do mundo, mas eu acho que ele vai conseguir chegar. Então isso me traz, assim, uma satisfação enorme. Então você acaba vendo isso em muito poucos, pra falar a verdade, da base, entendeu? Então, quando você pega um moleque desse, eu faço questão de acabar o jogo, e aí, como é que foi? Como é que você se sentiu? Ter essa troca, esse contato com o garoto. Outros só querem ficar postar fotinha de... Parece que acaba o jogo, já quer ver o celular, o que estão falando, né? Então, assim, gosto de trabalhar com atletas que gostam de trabalhar, assim, independente da idade. Claro que na idade inferior tem muita coisa acontecendo, né? Externa, né? As distrações são muito grandes hoje, né? Pro garoto, é o celular... enfim, mas quando você vê um garoto determinado assim, pô, é sensacional. E outra coisa que o Luiz fala muito, e aí eu queria a tua opinião, até a tua visão de repente dar dar um conselho de como estruturar isso, que a gente fala que as escolas, o Luiz fala muito isso, né, Luiz? Que as escolas licenciadas, ela tem que ser espelho do clube, né? Isso. E se o clube tem médico, tem que ter, se tem fisioterapeuta, tem que ter psicologia, aí parcerias, né? o pessoal fala, mas é as muito faculdades, caro, né, de é repente, muito caro, não sei o que, o Luiz sempre fala isso da parceria. Sim, Como é que você vê isso? E assim, e como é que um dono de uma escola, tudo bem, eu vou fazer uma parceria. Aí chega o Neto lá, quarto período, terceiro período. Será que ele não vai fazer besteira? Será que ele... Sim, se eu abrir o Instagram aqui agora, tu vê a quantidade de alunos, né, pessoas que estão começando a faculdade, pô, cara, muito legal o teu trabalho, queria ter uma oportunidade. E são milhares de garotos que estão começando, cara, pode ser no sub-9 da 5ª divisão. Se ele tiver uma oportunidade de desenvolver um trabalho,
ele vai desenvolver, cara. O que não falta é demanda desse tipo de alunos da fisioterapia, eu acho que das áreas da saúde, querendo trabalhar de graça, mas para desenvolver um trabalho, para ele conseguir mostrar o trabalho dele também, Esse né? mercado, né? Entrar no mercado, assim, é o que eu falo pra galera, assim como no futebol, tu não vai começar tu não pode começar num Flamengo, tem que começar ali, cara, numa escolinha, num clube, numa clínica, para depois você ir criando confiança, porque às vezes quando a oportunidade chegar também tu não tá pronto, né? É complicado, você se queima, né, cara? É difícil. Hoje tu não consegue se manter num lugar se tu não tá preparado. Então eu acho que tem demanda para isso, cara. As próprias faculdades hoje, pela legislação, você pode estagiar a partir do 6º período, que é quando você já viu as matérias obrigatórias, anatomia, biomecânica, patologia, você já tem um mínimo de conhecimento, né, para estar desenvolvendo um trabalho, e a maioria das vezes você tem que ter um supervisor, que aí seria, de repente, uma coisa mais custosa. Mas, por exemplo, ter um fisioterapeuta que seja responsável por tudo e ele vai supervisionar os acadêmicos, né? Você vai ficar aqui com esse horário, você com esse horário, você com essa categoria. Aí ele vai estar respondendo, né? Num caso, por tudo isso. Mas já é uma ajuda, cara. Já é uma ajuda, já é um desenvolvimento pro atleta. Acho que é uma coisa que vale desenvolver pra caramba. A gente faz muito isso nesses eventos, né? De recovery que a gente faz, tal, as corridas. A gente bota os acadêmicos, você tem que ver o sangue nos olhos, o que eles vão para trabalhar, né? O dia inteiro ali, às vezes, não ganha muito, mas. E na época que a gente trabalhou, enfim, muitos anos aí em clube também, tem muito disso que nem o Luiz falou, o gelo funciona ou não funciona? O Neto chegava lá com um gancho, meu irmão. Crochetagem, que né? desgraça era aquilo, meu irmão. Dói. Tá aqui na mochila aí. Quer dar aquela soltada no trapézio? Aí um chega com um gancho, o outro chega com não sei o quê, e um vira a cara. Como é que é isso, Neto? Que assim, esse convívio dentro de um departamento onde uma pessoa acredita numa coisa, a outra é não. complicado, Como é que funciona? complicado. Eu acho que Você acha que isso é o mais difícil do dia a dia ali? Eu acho assim que a vaidade do ser humano é mais difícil, né? Porque assim, você convive com egos ali, todo mundo que tá ali no clube, o cara tá ali porque quer, a gente tu tem teu orgulho, tudo isso, mas hoje a ciência é soberana, né? A gente fala que hoje a gente tem os guidelines que a gente segue para lesão muscular, lesão articular, e aí dentro desses tratamentos você tem as técnicas. Então hoje, dentro da fisioterapia, a gente tem a terapia manual, que é o que o atleta mais gosta, você saber usar suas mãos para mobilizar, liberar, tirar os pontos de tensão. Então o fisioterapeuta que não bota a mão, ele rapidamente vai ser identificado, pô, esse cara só usa aparelho. Aí a gente vê a parte de eletroterapia, que é choquinho, laser, ultrassom, que são coisas que potencializam, e é bom tu ter também, porque o atleta quer também ser tratado com coisas de última geração, e vem a parte de exercício, né, que é você conseguir estimular um exercício terapêutico pro atleta. Hoje com a mídia, cara, então a cara que tem um melhor aparelho, que tem um aparelho mais tecnológico, ele muitas vezes acaba saindo na frente, porque as pessoas olham, né? Pô, o Cristiano Ronaldo tá fazendo uma botinha de LED, cara. Caraca, tem que fazer também, eu tenho que ter essa também. Senão eu não tô tratando. Só que na realidade, não é bem assim. Isso aí potencia muito. Venda de produto. Total. É igual um médico que dá receita. Chega e vai tratar só com ultrassom. Faz ultrassom 5 minutos e vai embora. Vê se vai melhorar. Você tem que ter uma associação de coisas, né? Você faz ultrassom, faz a parte manual, alonga, mobiliza. Então, o fisioterapeuta hoje tem milhares de recursos na mão para trabalhar. O que eu falo que o diferencial é a hora que você saber a hora que você vai usar o gelo, o calor, a hora que você vai alongar, na hora que você vai usar um trabalho de força. Você tem uma expertise profissional para entender. Até a forma que se você fala e se relaciona com o paciente, né, cara? Essa relação interpessoal, que a gente chama de um tratamento biopsicossocial. A forma que tu aborda o atleta, o paciente. Tem cara que tem que ser mais incisivo, tem cara que tu tem que deixar ele falar e achar que ele tá comandando o tratamento. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo também. Então, o Sidorf era assim? O Sidorf pô, cara, Sidorf... Eu tive pouco contato, né? Ele ficava mais com o Alex, assim, mas, pô, como é que vai falar que o cara tá errado, meu irmão? O cara, tudo que ele desempenhou aí, e era um cara que trabalhava na excelência, né? Ele corrigiu o podólogo na hora que tava tratando ele, ó, você tá me tratando errado, você tem que sentar desse lado e fazer dessa forma. E o cara que escutou um pouquinho, meu irmão, com humildade, com certeza adquiriu ali, aprendeu. Tem uma passagem com o Ele era chatinho, ele era bravo, mano. Insuportável. Abraço, filho. Gente boa pra caralho. Gosto muito de você. Aqui, e gosto mesmo, mas assim, ele fez a gente crescer muito. Sim, assim, pô, tá louco, exatamente. Eu sempre falo isso. Mas ele era enjoado. Aí tem daí tu falou do podólogo, eu lembrei daquela. Bruno. Aí o Bruno, porra, cheio de medo pra ir tratar ele, não sei o quê. Aí daqui a pouco se
Ah, foi. Essa foi. Aí tu tava no dia. Foi da Mosquito, não foi? Tu Caraca, meu irmão, o cara deu um pulo, mano. Aí deu um tapa assim, aí o Bruno achou que ele tinha feito alguma coisa errada. Meu irmão. Aí, peguei esse mosquito. Mas acho que ele fez propósito, não foi? Fez propósito. Foi. Irmão, o moleque quase desmaiou, Meu mano. irmão, ele quase infartou, moleque. Foi a primeira vez que ele foi mexer lá no pé do Ciro. Pô, sem falar domingo, assim, de folga, ele queria fazer crioterapia lá em General Severiano, tinha aqui alguém pra lá cuidar dele. E eu morava ali perto, né, Neto? Domingo, ó, vai lá, Sidolf quer fazer. Eu falei, vambora, tá maluco, isso aí só experiência de estar com ele ali. O Mineirinho também sofreu muito. Sofreu, né? O Mineiro tinha que abrir o clube, né? Fazer as coisas. Lá. Aí ele ficava dando entrevista para 5 rádios diferentes, antes de fazer, demorava 1h30 antes de entrar no gelo. Você tinha que esperar ali, cara. Não era mole não, mas foi bom demais, aquela época ali foi muito boa. Netão, fala do livro aí, que você na verdade, a gente estava conversando, né? Eu achei bem interessante a tua ideia, não sei se é para falar ainda, se é uma novidade, pode falar. Do curso, né? Sim, eu não sei se é voltado para profissionais da área de saúde, se é para os pais, para as crianças. Ah. Mas isso aqui é um sistema de atualização que é para todas as áreas médicas, né? Nesse caso aqui, esse aqui é específico para fisioterapia esportiva. Então, uma forma de você estar se atualizando, né? Show. Fabrício, do meio, na ponta, o que você quer aí, meu diretor? Essa aqui? Tá pegando bem? E aí você disse que isso aqui é uma atualização e esse aqui, por exemplo, tem três conteúdos. Né? Cada livro ele vem com 3 artigos para não ficar tão maçante, né? Aqui, por exemplo, a gente fala sobre assessoria individual para atletas de futebol, no qual eu pude participar um pouquinho, né? Desse artigo. Esse aqui a gente fala sobre as lesões meniscais, biomecânica, epidemiologia, avaliação e tratamento, e o papel da cadeia cinética fechada na transmissão de forças em diferentes esportes de arremesso. Então a gente estava conversando, pô, Neto, por que eu faço gelo, calor, enfim. Hoje a gente tem acesso à informação, né? Hoje a própria galera que vem da faculdade, você pode se atualizar e você está numa roda de conversa, não vai valer o que você falou, vai valer o que a ciência nos diz. Sim. E o tratamento, né, hoje na fisioterapia é um tripé, que é o que a gente tem de mais robusto na ciência, a tua experiência clínica e a aceitação do atleta, do paciente. Você tem que caminhar nesses... Mas o que determina? É a ciência, né? A gente tem que se guiar pela ciência. Então, qualquer forma de atualização, cara, assim, tipo o que tu tá fazendo hoje aí, eu acho que vai ser fundamental aí nessa caminhada de vocês, o que eu puder somar aí pra... A gente vai fazer, vai fazer. Meu sócio João já... Tu viu, né? Antes de começar Sim, aqui, já tava te ligando. Te liga? Esse tem formato... Quase nunca. Você recebe o livro e tem formato digital também, né? O aplicativo, você pode estudar pelo aplicativo. A gente paga uma mensalidade hoje, se eu não me engano, de R$89 e tem acesso a estudos aí, a mais de 150 artigos. Eu tava vendo isso aqui, aí tava de cabeça pra baixo, eu lembrei de uma... Eu tenho que contar 2 histórias minhas com o Neto. Caramba, é muita história, muita história. Uma a gente tava em Amsterdã, num bar, aí tinha um negócio escrito em holandês, e esse palhaço aqui vira, e ele lê como fosse português. E não sei o que a van vai passar pra pegar, ele tava igualzinho. E a gente ia começar a rir pra caramba. E esse cara vai rir, acho que vai dar um gole, ele engasga. Cara, eu quase morri em Amsterdã, cara. Quase morreu. Eu fiquei roxo, cara. Eu engasguei, cara. Engasguei na hora de rir. Aí eu sei. Aí ele me olhando, Neto, e eu rindo, e eu achando que... Cara, e ele sempre arma alguma pra alguém. O Neto, ele é sério, é um grande profissional, tudo, mas só sacana. Porra, bom demais. E aí eu não sabia se ele tava passando mal mesmo, ou se ele queria sacanear, entendeu? Quase deixei ele morrer. Essa foi muito boa, cara. Quase morri mesmo. Quase morreu. E a segunda, cara, a gente, essa viagem pra Índia, tinha um garçom lá, cara, que era a cara do Neto. Era igualzinho o Neto. Caraca, é verdade. E eu viajava e todo final do dia, era e-mail, não tinha. Como se falar, WhatsApp, não tinha nada. Lembrei dessa, cara, dos e-mails que tu mandava. Eu, no final do dia, fazia um e-mail pra diretoria toda, pro pessoal da base. E aí eu falava, hoje foi bom o dia. Relatório. Mas tinha umas historinhas também, né? Aí de vez em quando eu encaixava, como foi o jogo, como foi não sei o que. Tinha dias que eu não tinha o que falar. Cara, nesse dia, cara, a gente tirou a foto, aí eu joguei a foto pro computador e eu botei a foto. Eu falei, gente, vocês não vão acreditar na história que aconteceu aqui na Índia. Meu irmão, o Neto encontrou com o irmão dele. É o irmão dele. Igualzinho, cara. E eu mandei a foto. Igualzinho. Era brincadeira, claro que era brincadeira, meu irmão.
Foi o André Foi Silva. o André, não, cara, o André, cara. O André Silva acreditou na Acreditou, história cara. e ficou espalhando pro Botafogo inteiro que Aham. o Neto descobriu um irmão dele na Índia. Cara, o André, Essa tadinho, foi- ele era muito. Cara, acreditava nas coisas, né, cara? O André era muito Aí a engraçado, gente cara. voltou, falou, aí o André, Neto, e teu irmão? Não, Neto, meu irmão? Ué, Não, eu ainda falei assim, tá lá, cara, ficou lá. Ele, mas ficou lá mesmo, cara. Mas você, é teu pai? Foi lá? Pô. Aí eu, cara, não, André, tá maluco, você é filha do Cisne, pô. Cara, ele ficou, tadinho, ele ficou Cara, decepcionado mas quando eu soube que essa não era. história foi Lá na Índia também tem uma história boa do Siri, lembra? Siri é o nome do o concierge que recebia a gente? É o bolsinha de feira, bolsinha de feira. Cara, Conta essa, é? a gente chega lá na Índia, né? Aí entrou aí tinha um rapaz que recebia a gente, Cicerone, né? Ele andava com uma bolsinha, cara, de feira azul, pra cima e pra baixo, cara. Ele Não largava, a de gente ia, nada. né? Ia pra um lugar pro outro, cara. Cliente, assim. Aí eu, cara, falei, cara, o que tem nessa bolsa, cara? Esse cara deve ter carregado algo muito importante aí. Ele não largava. Não largava. Aí teve alguma situação que ele deixou a bolsa, cara, rapidinho, e foi fazer alguma coisa. Eu fui, cara, tava atendendo alguém, saí correndo, peguei a bolsa dele, trouxe pra cá, escondi. Meu irmão, esse cara ficou louco. Meu Deus, minha bolsa, minha bolsa, minha bolsa. Meu irmão chamando a polícia indiana, caramba. Eu falei, cara, vou abrir, deve ter alguma coisa aqui. Cara, na hora que eu abro, tinha 2 papel ofício em branco, cara, na parada. 2 papéis ofício em branco. Aí a eu- gente ria. A gente. A gente ria. Aí o Duda, caraca, não acredito também, tu vai matar o cara. Mas enfim, não tinha nada demais. Eu acho que é. O cara ficou desesperado. Desesperado com a bolsa. É o bolsinho de Aí eu falei, feira. Neto, vamos ver o que tem aí, cara. Quando abriu, cara, tinha 2 É. folhas de ofício. Eu acho que era Em isso. branco, Em em branco, branco. não E tinha como é que nada. fizeram pra devolver? Não, aí o Aí Neto eu, largou sei lá. lá, eu larguei, eu achei. achei. Não entendia nada que ele falava nem a gente. Aí ficou naquela mímica lá. Muito bom, Não, cara. tem a última daí, Aham. Felipe Arantes. Estamos numa loja, aí vem Felipe. Sidney. O cara tá dizendo que vai me matar ali. Eu falei, que é isso, Felipe? Olha lá. Ele tá atrás de mim, cara. Eu não posso olhar pra ele que ele faz assim, ó. Ele faz assim, ele quer me matar. Aí eu fui olhar, aí o cara olhou pra mim e fez assim. Ih, Aí eu cara. chamei o cara lá Acho do, que era do um local guia, lá né? e Sei lá. tudo, era um guia lá que tinha. Eu falei, meu irmão, o cara tá dizendo ali, é o que? Ele vai matar a gente? Tá ameaçando? Não, que aqui é muito caro o preço aí, é muito caro pra ir na loja Ele dele. tava na porta de vidro lá de fora assim, ó. Eu falei, que isso? Quando sair vai morrer, mano. Quando sair vão matar a gente. Que sinal, hein? Que isso, nossa, muito bom, cara. Netão, 1h já, meu diretor? Bateu, né? Bateu 1 hora e pouquinho. Diretor, passa rápido, Netão, É, cara. resenha boa, né, cara? Prazer te receber aqui. O nosso projeto do curso vai pra frente, sim. Sim, O João eu até acho me que- ligou antes pra eu gente. acho que, eu já cara, vou te é o mandar caminho, hoje, Educação continuada é o caminho. e a gente é. poder também. Eu acho que essa ideia da gente fazer vários de curso de 1 hora, Sim, 5 perfeito. temas de aham. 10 minutos, alguma É, coisa assim, 6 temas de Claro, 10 claro. minutos. Isso aí. E ir atualizando, eu acho que fazendo uma Sim. coisa mais. Sim, perfeito, Enfim, é a verdade. gente vai conversar. Cara, queria te agradecer por tudo. Assim, você sabe o carinho que eu tenho por você, você sabe o respeito Sei que eu tenho disso, por você. A nossa história foi e está sendo, né, bonita. Da onde a gente veio, o que Sim. a gente viveu junto, cada um Isso foi aí, pro seu lado, isso e aí. mesmo assim a gente tá aí. Verdade. Eu até vi que você encontrou a galera esses dias, não foi, pessoal? a gente encontrou 16 anos depois aí, cara. Então, assim, cara, obrigado por tudo, obrigado pela época do Botafogo, pela tua dedicação, pela tua seriedade, pela tua lealdade. Queria te agradecer. Eu em que agradeço público aí, aqui, Sidão. de verdade. Obrigado. Obrigado mesmo por você, cara. Você é um cara muito importante na minha vida, na minha carreira. Todas as vezes que eu precisei, sempre esteve ali. Então, os esposos eu guardo com muito carinho, me fizeram crescer. E, cara, te ver hoje diferente, né? Eu acho que o Sidney tá um pouco diferente hoje. Eu acho que a vinda do Luca aí também te trouxe uma maturidade diferente. E, cara, te ver aí crescendo nos teus projetos também. Ver teu filhão, cara, fazendo esse caminho que eu fiz, né? Sim, De sair daqui sim. hoje, correr atrás dos sonhos dele, com uma Tu viu nascer, né? Exatamente, eu vi nascer e Neném. com uma época diferente, já tendo o canal dele de YouTube, influenciando outros moleques que querem fazer isso também, então é um caminho também, né? Eu acho que às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar quanto a gente pode ajudar os outros, só no nosso dia a dia, então, cara, feliz demais aí também. Obrigado. Valeu? mais uma Obrigado. vez, irmãozão. Luizão, obrigado. Cara, a gente tem que bater uma pelada junto aí pra ver se esse negócio de cintura do joga uma bolinha ainda? Então vamos marcar. Pra cacete. Tá maluco, o cara foi não existe ninguém profissional que foi profissional que é ruim. Tem, né? Não existe. Só o Sidney. Eu não fui profissional, graças a Deus. Isso é ruim, ué. Por isso mesmo, porque eu sou ruim. Pô, Deus não dá tudo, né, Sidão? É o único Pô, que cara eu tô inteligente, pô.
Canhoto ruim. Você já viu canhoto ruim? É Pois difícil. é, cara, te falar. Mais ou menos, ele conseguiu. Eu acho que faltou Eu uma jogava- dedicação, mas eu ele já, o jogava- Sidão tinha Ele qualidade. jogava bola e eu tinha um amigo nosso, o Vadinho. Aí ele falava, meu irmão, tu tá igual o Maradona. Aí Sério. eu falei, sério, Vadinho? É. Canhoto e gordo pra caralho. Caralho, porra, O meu sacanagem. trator, Só isso que o ele meu falava. trator, Marcelo Chamusca, Sim, chamou. foi meu treinador no Sério? Bahia. Ele Ah, era tá. zoador. Aham. Aí uma vez na rodinha assim, pô, Luiz, você tá igual um trator, né? Eu falei, cara, Amarelo é lento. Aham. Caraca, mano. Essa época do teu fígado que tava baleado lá na Bahia. Aí mesmo. Bom, gente, Tamo junto. muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do Sistema Genesis Training, sistema completo de gestão para a escola de esporte, que é a tecnologia. Leve o Sistema Genesis Training para a sua escola esportiva. E também das lojas do Museu do Flamengo e do Botafogo. Neto vai levar essas duas canecas. A gente vai obrigado. lavar, né? Para ele não levar tem babado. limpa lá dentro. Tem limpa lá dentro? Ah, tu é fera, meu Boa, nosso diretor. show de tem. bola, show de bola. Neto vai levar de Show de presente bola. as duas. Muito obrigado. Aonde tu jogou, aonde Eu tu trabalhei. trabalhou. Eu falei, Luiz, ela perguntou, tu quer qual das duas? Eu falei, cara, eu tenho um carinho enorme pelas duas, então eu quero as duas. Vai levar as É. duas. E lembrando, você que está nos assistindo, que nós estamos no ano de 2025, que é um ano abençoado. Se você quiser ter um ano abençoado, não custa nada, se inscreva no canal Licença Esportes. Agora, se você não se inscrever, não culpe se o teu ano não for abençoado e você passar por alguma coisa muito ruim, né, Luiz? Tipo, Não, eu não tô tipo falando o quê? nada. Não é? Não. Cunhado pedir dinheiro e não pagar, né? De repente você chegar em casa mais cedo e ver coisas que você não quer ver. Então evite isso na sua vida, não custa nada. Por favor, se inscreva no nosso canal. Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu.